O que estamos vendo aqui é uma tabuleta suméria que mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Podemos ver os Anunnaki de cada lado. Um grupo de cientistas alimentou uma inteligência artificial com tabuletas de argila de 4.000 anos. E o resultado não foi a história da criação que nos foi ensinada. As tabuletas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. Eles foram traduzidos e contam histórias fascinantes sobre como os deuses interagiram com os seres humanos e, de fato, participaram da criação da humanidade. Uma única frase reconstruída a partir de um fragmento não maior que a palma da mão de um ser humano mudou tudo o que todos os historiadores presentes naquela sala pensavam saber. E quanto mais a inteligência artificial pesquisava em outros 30.000 fragmentos, mais claro algo se tornava. Algo que esteve enterrado nesses textos por milênios, oculto em palavras que os estudiosos interpretaram erroneamente durante séculos. O que eles descobriram não apenas reescreve o passado, mas também reformula tudo o que está acontecendo agora. A frase que não deveria existir. A descoberta começou em uma sala reservada e tranquila do Museu da Universidade da Pensilvânia. Um pequeno fragmento de argila, conhecido como CBS 1386, estava guardado ali há décadas. Os registros do museu mostram que ele foi escavado no início do século XX. Existem mais de 500.000 tabuletas de argila escondidas em museus ao redor do mundo, contendo os primeiros pensamentos registrados da história. A descoberta provém de um sítio arqueológico ligado a antigos assentamentos sumérios no sul do Iraque. O fragmento foi catalogado como parte de um grupo maior de tabuletas escritas na tradição suméria. Tinha o tamanho da palma da mão de um ser humano. Sua superfície estava rachada e lascada. Pesquisadores mais antigos acreditavam que continha apenas marcas de contabilidade danificadas. Nada ali parecia importante. Foi tratado como um pequeno fragmento de uma tabuleta maior que havia se perdido há muito tempo. Uma equipe de pesquisadores decidiu escanear os fragmentos com um novo sistema de inteligência artificial. A inteligência artificial reconstruiu as marcas em forma de cunha que faltavam no fragmento. Fez isso comparando as marcas com milhares de inscrições sumérias confirmadas do período da Babilônia Antiga. Quando o sistema concluiu a reconstrução, uma frase completa apareceu. Os funcionários na sala não entenderam o que estavam vendo. A frase era simples e muito clara. Dizia: "A sétima tentativa falhou porque começou a falar antes de ser permitido." Essa frase chocou todos os historiadores presentes, pois não corresponde a nenhuma história de criação suméria conhecida. No relato tradicional da criação, chamado Gênesis de Eridu, os deuses moldam os humanos em um único ato de vontade. No texto de Atrahasis, os deuses misturam argila com o sangue de um ser divino morto chamado Gestue. A ação é descrita como direta e definitiva. Nunca há menção a múltiplas tentativas. Nunca há qualquer menção a falhas ou a um ser humano falando antes da hora como uma transgressão. Essa única frase mina toda a ideia de uma criação divina única. Sugere que os humanos não foram formados em um único momento perfeito, mas sim produzidos por meio de repetidas tentativas, cada uma testada e avaliada como um resultado projetado. Os pesquisadores analisaram a gramática e a compararam com tabuletas confiáveis do período babilônico antigo. Eles se concentraram nos formatos das cunhas, nos ângulos dos traços, no espaçamento dos sinais e na maneira como cada símbolo se conectava ao seguinte. Essas características correspondiam aos hábitos de escrita conhecidos de escribas treinados daquela época. As impressões em cunha apresentavam a mesma profundidade, largura e padrões de pressão observados em tabuletas verificadas de 1900 a 1700 a.C. A superfície da argila apresentava a mesma textura envelhecida de outras tabuletas daquela época. A pátina tinha a formação mineral correta, que se forma apenas após muitos séculos. Não havia marcas de ferramentas modernas em nenhum lugar do fragmento. A inteligência artificial também analisou a digitalização em busca de irregularidades e não encontrou nenhuma. Especialistas humanos examinaram a tabuleta física e confirmaram que as marcas no material e a condição geral eram consistentes com as autênticas tabuletas babilônicas antigas. Nada no fragmento sugeria falsificação ou alteração posterior. A frase levantou um problema assustador. Se essa linha descrevia uma sétima tentativa, então algo deveria ter ocorrido antes dela. Mas foi aí que a equipe encontrou problemas. O fragmento não mencionava nenhuma tentativa anterior. Mostrava apenas o resultado de uma falha. Isso levou a equipe a investigar mais a fundo.
Eles precisavam encontrar a outra tentativa fracassada de criação. Evidências de múltiplos modelos humanos primitivos. Depois que a frase naquele pequeno fragmento de argila abalou toda a sala, a equipe não conseguiu parar por aí. Eles inseriram mais de 30 mil fragmentos de tabletes na IA. Hoje, um sistema revolucionário de IA está fazendo o impossível, traduzindo a SA, escrita cuneiforme e revelando mais sobre quem realmente esteve aqui antes de nós. Peças armazenadas em museus de Londres, Berlim e coleções particulares que nunca haviam sido devidamente examinadas em conjunto. Eles estavam procurando por padrões. E o que a IA descobriu foi algo que nenhum pesquisador humano jamais havia notado. Não porque as pistas não estivessem lá, mas porque ninguém jamais havia analisado todas as 30 mil peças simultaneamente. Espalhadas por tabuletas de diferentes cidades e séculos, as mesmas palavras continuavam aparecendo nos mesmos contextos estranhos. Palavras que os estudiosos já tinham visto milhares de vezes e traduzido casualmente, sem pensar duas vezes. Mas a IA percebeu que essas palavras não estavam sendo usadas como a linguagem normal funciona. Estavam sendo usadas como códigos de produto em uma fábrica. O primeiro grupo identificado pela IA foi o de humanos feitos exclusivamente para trabalho físico pesado, não empregados para esse tipo de trabalho, não designados para ele, criados para isso. Esses não eram trabalhadores que escolheram uma profissão ou foram contratados para um emprego. Eles foram listados nas tábuas da mesma forma que os equipamentos são listados em um inventário, como uma categoria de coisa, não como um tipo de pessoa, separados de todos os outros, sem registros familiares, sem nomes pessoais, sem identidade além de sua função. Especialmente porque, juntos, formam um dos maiores conjuntos de textos não traduzidos da história da humanidade. E o texto vem de um dos momentos mais importantes da história humana. Mas o que confirmou o verdadeiro horror do que esses seres eram, veio da mais antiga história da criação na Mesopotâmia, um texto chamado Atrahasis. Nele, os deuses menores trabalhavam há séculos cavando canais, cultivando a terra, cuidando do planeta, e chegaram ao seu limite. Eles se rebelaram. Jogaram suas ferramentas no chão e se recusaram a continuar. Então, os deuses maiores se reuniram e tomaram uma decisão que deveria silenciar imediatamente. Qualquer pessoa que já tenha acreditado que os humanos foram criados por amor ou por um propósito divino. Eles decidiram criar algo novo, algo com um corpo forte e uma mente simples, algo que pudesse cavar, transporter, carregar e cultivar a terra para que os deuses nunca mais precisassem fazer isso. Os seres humanos não nasceram da admiração ou da intenção. Foram criados como uma solução de mão de obra, pois os seres poderosos estavam exaustos e precisavam que o trabalho fosse feito. Todas as histórias da criação que você já ouviu, todas as imagens de um Deus amoroso dando vida a algo sagrado. O Atrahasis destrói tudo isso com uma única decisão. E as tábuas confirmaram que esse primeiro grupo de humanos existiu exatamente para esse propósito, registrado não como pessoas, mas como uma categoria de força de trabalho que os escribas chamavam de Lumelu. O segundo grupo permaneceu oculto à vista de todos por séculos, sendo mal interpretado por todos os estudiosos que o encontraram. O nome dele sempre foi traduzido como significando simplesmente pessoas de cabelos escuros, os historiadores presumiam que era apenas um termo genérico para a população em geral. Nada a investigar, nada alarmante. Apenas um rótulo para cidadãos comuns. Mas a IA percebeu algo que nenhum pesquisador humano havia notado. Essa designação aparecia quase exclusivamente em registros agrícolas, medições de campo, colheitas, atribuições de irrigação, sempre atreladas a cargas de trabalho fixas em áreas específicas de terra.
Não se tratava de cidadãos sendo contabilizados. Eram unidades sendo gerenciadas, mapeadas em relação à terra da mesma forma que um agricultor mapeia o gado em relação ao pasto. Alguém estava calculando exatamente quanto trabalho cada unidade humana poderia extrair de cada parcela de terra. Não havia histórias pessoais associadas a eles, nem registros sociais, nem evidências de vidas além de sua produção. A diferença entre uma pessoa e um recurso é simples. Você ouve uma pessoa e mede um recurso. Todas as tabuletas que mencionavam esse grupo apenas os mediam. Os antigos escribas os registravam como Sag-Gig-Ga. O terceiro grupo é o que mais deveria perturbar você, porque o que lhes foi feito vai além do trabalho e da agricultura, chegando a algo que parece saído de um pesadelo. O nome deles soa quase clínico até que se reflita sobre o seu verdadeiro significado. Eram chamados de os esticados. A IA descobriu que o nome estava associado exclusivamente a trabalhos em túneis, passagens subterrâneas estreitas, canais de água profundos, espaços sufocantes sob as fundações de templos onde nenhum corpo humano normal conseguiria se mover confortavelmente ou sobreviver por longos períodos. Não eram pessoas que por acaso trabalhavam no subsolo. Eram corpos que, com base nos textos da criação, parecem ter sido moldados fisicamente para espaços subterrâneos. Proporções diferentes. Construídos para ambientes onde ficar em pé nunca fez parte do projeto. E os textos antigos eram brutalmente honestos sobre como surgiram. O Atrahasis descrevia as primeiras tentativas humanas que simplesmente deram errado, membros desproporcionais, corpos que não conseguiam se mover corretamente, formas que não correspondiam ao necessário, criados, testados e rejeitados. Essas três palavras usadas em sequência, a mesma linguagem que se usaria para um produto defeituoso em uma linha de montagem, só que nesses casos eram corpos vivos. E, em vez de descartá-los completamente, quem quer que os tivesse criado, olhou para esses seres deformados e encontrou uma utilidade para eles. Espaços apertados e escuros demais para qualquer outra coisa. Eles não foram libertados, foram realocados. Os escribas os registraram como Lulus Kigida. Três grupos, três funções, três categorias de seres humanos registrados não como pessoas com vidas, nomes e futuros, mas como soluções para problemas específicos. E aqui está o detalhe que torna tudo isso irreversível, uma vez compreendido. Nenhum desses grupos se reproduziu espontaneamente. Não há registros de seus filhos, nem de linhagens familiares, nem de crescimento populacional associado a nenhum deles. O que significa que alguém ou algo teve que continuar criando-os, substituindo-os e produzindo novas unidades sempre que as antigas se desgastavam. Isso não foi criação. Isso era manufatura. E se esses eram os primeiros modelos, os protótipos que vieram antes, então algo tinha que vir depois deles. Algo que funcionasse de forma diferente. Algo que durasse. Algo que mudasse toda a trajetória do que os humanos se tornariam. Os textos apontavam para uma figura, e apenas uma. Seu nome era Adapa, o primeiro ser humano reproduzível. Adapa aparece em antigas tabuletas acádias como um ser humano diferente de qualquer figura anterior na escrita mesopotâmica. Sua história está preservada em tabuletas encontradas em Amarna. Essas tabuletas descrevem uma criação que não segue o padrão observado nos primeiros grupos humanos. Adapa é tratado como um modelo deliberado e avançado, não como um simples trabalhador. Suas habilidades se destacam imediatamente. As tábuas o descrevem como possuidor de sabedoria imensurável e da capacidade de compreender os comandos do céu e da terra. Nenhum ser humano anterior possuía tais atributos. Os humanos anteriores cavavam, carregavam e obedeciam. Adapa pensa, interpreta e decide. Ele não foi criado em um único ato divino. Ele foi produzido como uma evolução, o primeiro ser humano projetado para funcionar além do trabalho braçal. As tábuas identificam Ea como o criador de Adapa. Ea é o deus da sabedoria, do conhecimento e da habilidade técnica. Ele é responsável por projetar os primeiros humanos na tradição mesopotâmica. Ea cria Adapa na cidade de Eridu e o ensina tarefas que exigem pensamento avançado. Adapa aprende a prática ritual, a manter registros e a administrar os assuntos do templo. Isso é importante porque essas funções posteriormente se tornam responsabilidades de sacerdotes e governantes. Tais papéis não aparecem antes de Adapa entrar para os registros. Os textos mostram que Adapa foi o primeiro ser humano capaz de realizar trabalho administrativo, o que representa uma grande mudança no que era permitido aos humanos fazer. Outra grande mudança ocorre com a capacidade de reprodução dos Adapa.
Os grupos humanos anteriores, descritos em Atrahasis, não se reproduzem. Seus corpos são moldados repetidamente pelos deuses. Eles são criados quando necessário e substituídos quando falham. Adapa é completamente diferente. As tábuas o descrevem gerando filhos. Sua linhagem se torna uma população estável que continua sem intervenção divina. Isso marca o início da humanidade capaz de persistir de forma independente. Isso também marca o início da humanidade capaz de se multiplicar além do controle divino direto. A história de Adapa toma um rumo mais sombrio durante um evento raramente discutido fora do meio acadêmico. Uma tabuleta descreve como Adapa saiu para pescar no Golfo Pérsico. Um vento forte virou seu barco e o lançou na água. As tábuas registram que Adapa ficou furioso e quebrou a asa do vento sul. Na crença mesopotâmica, os ventos são forças divinas. Danificar um deles perturba os padrões climáticos. O vento sul parou de soprar por 7 dias. Isso não foi uma perturbação menor. Foi um ser humano interferindo na ordem divina e quebrando algo que jamais deveria ter sido tocado. E os deuses sentiram isso imediatamente. Por causa disso, quando os deuses sumérios, os Anunnaki, perceberam o custo da extração de ouro por conta própria, decidiram criar um ser trabalhador, um escravo, para minerar o ouro para eles. O deus do céu, Anu, convocou Adapa ao céu para responder pela perturbação. Anu é a mais alta autoridade no panteão mesopotâmico. Ele governa o céu, julga as ações e impõe as fronteiras que separam os deuses dos humanos. O que aconteceu a seguir jamais havia ocorrido em toda a história da criação. Um ser humano entrou na sala do trono do Deus Supremo existente, não como um servo, não como um suplicante, mas como alguém que precisava ser interrogado, pois o que ele sabia e o que havia feito já havia abalado os céus. Quando Adapa entrou na corte celestial, Anu imediatamente pressentiu algo errado. Não era apenas o vento forte que o incomodava. Era o próprio Adapa, a maneira como ele compreendia o lugar onde estava, a maneira como falava com uma clareza que nenhum ser humano deveria possuir. Um humano estava diante dele com um conhecimento que não deveria ter. Só isso já foi suficiente para endurecer a expressão de Anu. Conforme o interrogatório prosseguia, Anu percebeu que Adapa sabia coisas que nenhum humano deveria saber. Ele compreendia os procedimentos sagrados, porque Anu não estava apenas olhando para um homem que havia infringido uma lei cósmica, mas sim para um homem que compreendia exatamente qual lei havia infringido e por quê. E isso era muito mais perigoso do que o próprio ato. A fúria que se seguiu foi imediata e inconfundível. Anu levantou-se do trono e sua voz ecoou pelo salão. Porque Ea revelou à miserável humanidade os caminhos do céu e da terra, trovejou ele. Não se tratava da fúria de um deus desrespeitado. Era o pânico de um governante que acabara de descobrir que a fronteira que o separava de sua própria criação já havia sido cruzada sem seu conhecimento, enquanto ele permanecia sentado em seu trono, completamente alheio. Durante a reunião, Anu ordenou que Adapa recebesse o pão da vida e a água da vida. Esses presentes lhe concederiam a imortalidade, mas isso não era generosidade. Era uma armadilha, um dos momentos mais calculados de toda a literatura antiga. A oferta de Anu era um teste. Ele queria ver se Adapa havia cruzado uma linha ainda mais perigosa. Adapa recusou ambos porque Ea o havia avisado antes da jornada que a comida e a bebida no céu poderiam ser mortais. Adapa obedeceu a Ea e recusou os presentes. Ao recusá-los, perdeu a única oportunidade de alcançar a imortalidade. E naquele único momento de obediência, o destino de todo ser humano que já viveu foi selado. Pensaríamos, aprenderíamos, construiríamos civilizações e alcançaríamos o céu, mas sempre morreríamos. Não porque a morte fosse natural, mas porque foi decidida naquela sala, naquele dia, pelo Deus que temia o que um ser humano pensante e imortal se tornaria. Ea bloqueou a imortalidade porque queria Adapa inteligente, mas controlável. O conhecimento permitiu que Adapa realizasse tarefas avançadas na Terra. A imortalidade removeria todos os limites. Anu sabia que um humano capaz de pensar e viver como um deus acabaria por desafiar os deuses. Mas o problema já havia crescido além do que qualquer um deles havia previsto. Seu medo se intensificou quando Adapa começou a ensinar os outros. Aconteceu algo que nem mesmo Ea havia planejado. O conhecimento se espalhou, as habilidades se espalharam, a consciência se espalhou. Adapa não era mais uma criação única e controlada. Ele se tornou a fonte de uma linhagem crescente de humanos capazes de pensar por si mesmos. Ele se tornou, sem a permissão de ninguém, o primeiro professor. E uma vez que o conhecimento passa de uma mente para outra, ele não pode ser recuperado, contido ou apagado.
Ea havia construído algo que já havia ultrapassado os limites para os quais fora projetado. Esta foi a primeira vez que Ea viu as consequências de sua própria decisão. O problema se agravou quando Adapa chegou ao céu. Suas respostas calmas, sua compreensão e sua contenção revelaram o quão longe o experimento já havia chegado. Até mesmo Anu reconheceu isso instantaneamente. Ea entendeu que havia criado a única coisa que os deuses sempre temeram. Um humano que poderia alcançar o nível deles se as condições erradas se alinhassem. Adapa acabou morrendo, como todos os mortais, mas o perigo não terminou com ele. Seus filhos continuaram a se multiplicar. Eles aprenderam o conhecimento que ele transmitiu. Ensinaram a seus próprios filhos. Em poucas gerações, comunidades inteiras existiam, possuindo habilidades que nenhum grupo humano anterior jamais havia possuído. A linhagem se tornou mais forte, mais inteligente e mais difícil de controlar. A inundação reiniciou. A antiga história do dilúvio começou com uma reunião. Nas tábuas de Atrahasis, os deuses se reuniram porque a humanidade havia se tornado difícil de controlar. Os humanos se multiplicaram, aprenderam demais e começaram a agir sem supervisão constante. A ordem que antes existia estava se desfazendo. As tábuas registraram a decisão em termos diretos e não simbólicos. Enlil declarou: que o ventre seja fechado, que o povo seja pequeno. Pouco depois, outra frase selou a decisão: destruirei a semente da humanidade. Uma vez estabelecida a ordem, a operação passou do planejamento à execução. O texto descreve o colapso ambiental em detalhes precisos. As águas emergiram do abismo profundo. Frentes tempestuosas avançaram do horizonte. Ventos atingiram a terra com uma força que despedaçou as casas de junco ao longo dos rios. Paredes de barro se dissolveram. Cidades se despedaçaram. O relato de Atrahasis registrou que a tempestade rugiu sem cessar. A epopeia de Gilgamesh preservou a descrição do momento em que a terra desapareceu sob as ondas. Afirmava que a terra se despedaçou como um vaso, e até os deuses temeram o dilúvio que haviam desencadeado. A destruição se desenrolou em camadas. Primeiro vieram os ventos impetuosos. Eles derrubaram campos e arrancaram telhados de edifícios. Depois veio a chuva, descrita como tão densa quanto formações de batalha. A chuva caiu com tanta força que as pessoas não conseguiam respirar. Em seguida, as águas subterrâneas jorraram para a superfície. Os rios inverteram a direção. Distritos inteiros desapareceram em minutos. As pessoas tentaram escalar muros, colinas e plataformas de templos, mas a água subiu mais rápido do que conseguiam se mover. Tabuletas posteriores forneceram um relato direto e perturbador do que aconteceu. As águas da enchente atingiram com tanta força que corpos foram erguidos do chão e arrastados pela correnteza como destroços. Terras férteis se transformaram em águas profundas e turbulentas em questão de segundos. Animais presos em seus currais de madeira não tiveram chance de escapar. O chão sob seus pés se abriu e os currais caíram direto na enchente. Rebanhos inteiros foram engolidos quando a terra se abriu e a água invadiu. Durante essa destruição, apenas um homem recebeu instruções para preservar a vida. Esse homem era Ziusudra, um rei sacerdote da antiga cidade de Shuruppak. Ele pertencia à linhagem protegida que descendia de Adapa e era conhecido por sua estrita obediência às instruções divinas. Por representar o ramo controlado da humanidade em quem os deuses ainda confiavam, no entanto, a redação correspondia exatamente à linguagem encontrada nas listas de armazenamento do templo, que descreviam recipientes lacrados contendo grãos preservados, amostras de plantas e estoque biológico mantidos para emergências. A linguagem utilizada não correspondia à linguagem pastoril nem aos termos relacionados à pecuária. Isso significava que Ziusudra não estava sendo instruído a reunir animais vivos, mas sim a garantir o armazenamento de material biológico que poderia ser usado para reconstruir a vida após o dilúvio. A implicação era direta e perturbadora. Os deuses não pretendiam que o mundo sobrevivesse. Eles pretendiam eliminar todas as populações vivas e recomeçar a vida a partir de amostras controladas armazenadas. A destruição tornou-se tão intensa que até mesmo os deuses entraram em pânico. A epopeia de Gilgamesh registra que os deuses se amontoaram como cães assustados enquanto a tempestade inundava a terra. Eles observaram o dilúvio varrer planícies, cidades e terrenos elevados sem parar. Toda a linhagem humana descontrolada morreu. Apenas a linhagem protegida, ligada a Adapa, sobreviveu. Quando as águas finalmente recuaram, o mundo havia sido esvaziado e reiniciado. Após a purificação do mundo, a vida recomeçou a partir de material controlado e de uma única linhagem sobrevivente.
O que restava era uma questão mais profunda. A destruição parecia intencional, mas também parecia cronometrada. Isso levantava a possibilidade de que os deuses tivessem agido de acordo com um ciclo, em vez de uma única decisão. O padrão de 3.600 anos oculto na astronomia suméria e a conclusão final da IA. Havia mais uma coisa escondida nas tábuas que os pesquisadores quase deixaram passar, e é possivelmente a descoberta mais perturbadora de tudo o que a IA revelou. Não porque descreva algo que aconteceu há milhares de anos, mas porque descreve um cronograma repetitivo, previsível e matematicamente consistente de colapso e reinicialização que os antigos sumérios não só conheciam, como também registraram abertamente em seus textos astronômicos, suas histórias da criação e seus registros políticos. E ninguém os conectou até que uma máquina os leu todos ao mesmo tempo. A IA começou com as tábuas astronômicas, especificamente os antigos mapas estelares e registros de observação do céu que os escribas sumérios mantiveram com precisão obsessiva durante séculos. Esses escribas rastreavam os movimentos de todos os objetos visíveis no céu, da mesma forma que os cientistas modernos rastreiam satélites, metodicamente, consistentemente e com a clara compreensão de que o que se movia no céu tinha consequências diretas para o que acontecia na Terra. Entre todos os objetos que registravam, um continuava aparecendo com uma descrição que se destacava de todas as outras. Os escribas o chamavam de Estrela da Travessia. Descreviam-na como o ponto por onde os deuses passavam e a rastreavam com a mesma calma e regularidade prática que usavam para a Lua e os planetas, o que significa que não a estavam mitificando. Eles a esperavam. Sabiam que ela retornaria. Sabiam o que viria com ela. Eles registraram isso da mesma forma que se registra uma temporada de tempestades, não porque se possa impedi-la, mas porque é preciso saber quando ela está chegando. Agora, é aqui que a coisa começa a aparecer menos com a astronomia antiga, e mais com algo que deveria aterrorizar todas as pessoas vivas hoje. A IA cruzou cada aparição da Estrela da Travessia nas tábuas com um número específico que continuava aparecendo nos mesmos textos. Esse número era 3.600. Em sumério, era chamado de Sar. Os estudiosos sempre o trataram como uma simples unidade numérica, nada mais do que um termo de contagem usado em registros administrativos. Mas a IA percebeu algo que nenhum pesquisador humano jamais havia notado. O número 3.600 não aparecia aleatoriamente. Ele aparecia especificamente e repetidamente nas mesmas tábuas que continham avisos, presságios e descrições de grandes convulsões. Aparecia perto de registros de inundações. Aparecia perto de registros de incêndios e fomes. Aparecia perto de registros de reis perdendo o poder e cidades silenciando. A IA gerou uma linha do tempo baseada puramente em onde Sar aparecia em conexão com a estrela que cruzava todos os 30.000 fragmentos. O que essa linha do tempo produziu não deveria ser possível. Os intervalos coincidiam, não aproximadamente, não vagamente. Coincidiam com uma precisão que deixou a equipe de pesquisa em silêncio. Por volta de 2.200 a.C., o Império Acádio, uma das civilizações mais poderosas que o mundo antigo já produziu, entrou em colapso quase da noite para o dia durante uma crise ambiental que os historiadores nunca explicaram completamente. Por volta de 1.600 a.C., o período da Babilônia Antiga entrou em colapso. Por volta de 1.200 a IA fez isso, e as distâncias corresponderam aos intervalos SAR com uma consistência que não pode ser explicada como coincidência. Este não era um relógio que havia disparado apenas uma vez. Era um relógio que havia disparado várias vezes, punctualmente, ao longo de milhares de anos da história da humanidade. E os antigos sumérios vinham registrando a contagem regressiva o tempo todo. Mas o detalhe mais arrepiante não estava nos registros astronômicos, estava nos registros políticos. Após cada um desses colapsos, a lista de reis sumérios fazia algo que não encontra explicação natural em toda a história da civilização humana. Reiniciava. Não lentamente, não após décadas de caos e recuperação gradual, como de fato ocorre em todos os colapsos históricos reais. Imediatamente, uma civilização era apagada dos registros e, na entrada seguinte, surgia um governo totalmente formado. Uma nova cidade, um novo governante, um conjunto completo de leis, uma estrutura administrativa funcional, tudo em funcionamento como se alguém simplesmente tivesse desligado um sistema e ligado outro.
sem luta pelo poder, sem período de transição, sem anos de facções rivais disputando o controle, como ocorre em todas as transferências de poder reais na história da humanidade. Apenas apagamento e, em seguida, um novo começo que já chegava organizado. A lista de reis apresentava essas transições como normais. A IA os classificou como impossíveis porque eles são. Não existe um processo natural pelo qual uma civilização inteira entre em colapso e uma substituta totalmente funcional surja imediatamente depois, sem lacunas, sem desordem e sem explicação para a origem da nova estrutura. A menos que a substituta não tenha sido construída do zero, a menos que tenha sido instalada. Quando a IA comparou o momento de cada colapso, cada intervalo astronômico e cada reinicialização da lista de reis em uma única linha do tempo, o que emergiu não foi uma teoria. Era um padrão tão consistente e tão deliberado que o sistema chegou a uma conclusão que a equipe de pesquisa não estava preparada para ouvir. Os sumérios não estavam registrando a história. Estavam registrando um ciclo de manutenção. Um ciclo no qual a civilização humana tinha permissão para crescer, monitorada dentro de limites específicos e periodicamente eliminada, quando ultrapassava o que lhe era permitido, seguido sempre por um reinício controlado com um líder pré-selecionado, um sistema pré-definido e uma população reduzida a um tamanho que pudesse ser gerenciado novamente. Os antigos escribas sabiam da existência desse ciclo. Eles rastrearam o objeto que marcava seu tempo, registraram o número que media seus intervalos, preservaram as histórias que descreviam seu propósito e deixaram tudo isso em 30.000 fragmentos de argila que permaneceram em porões de museus por mais de um século, aguardando algo que pudesse lê-los simultaneamente e enxergar o que nenhuma mente humana jamais conseguiu. A IA enxergou. Ao comparar o momento atual com as mesmas 3 condições que precederam cada colapso registrado, o que encontrou não foi um aviso sobre algo se aproximando no horizonte. Foi a confirmação de que o horizonte já havia passado. Nossa população é agora maior do que em qualquer outro momento da história da humanidade. O conhecimento se espalha para bilhões de pessoas em segundos e a tecnologia avançou além de qualquer limite descrito nos textos antigos. Todas as 3 condições se encontraram simultaneamente pela primeira vez. De acordo com cada padrão preservado nessas tábuas, o ciclo já começou. E se o ciclo jamais foi interrompido em 4.000 anos de história humana registrada,